Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e tenho a honra de estar aqui para mediar a nossa terceira aula online de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Tema: os direitos humanos. Todos têm direitos. Como surgiu o conceito de direitos humanos? Os direitos humanos, como conhecemos hoje, foram idealizados na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas. Entretanto, são fruto de uma trajetória mais longa da humanidade, em busca de minimizar as diversas injustiças cometidas contra as pessoas. O mundo havia passado por muitas guerras e genocídios por conta disso. Já havia certa preocupação em assegurar o direito à vida desde o começo da Idade Moderna. Idade Moderna que veio após o período medieval. Um passo importante na luta pelos direitos humanos foi a criação do habeas corpus em 1679 no Reino Unido. A ação jurídica tem o intuito de zelar pela liberdade de locomoção do indivíduo frente a uma situação de abuso de poder. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1776, quando os Estados Unidos tornaram-se independentes, eles emitem uma declaração valorizando a liberdade e o direito à vida de seus cidadãos. Posteriormente, com a Revolução Francesa, que iniciou em 1789 e finalizou em 1799, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É nesse contexto que surge o termo direitos do homem. Mas foi após as atrocidades cometidas na Primeira Guerra e, posteriormente, pelo governo nazista de Hitler, na Segunda Guerra, que decidiu-se criar uma organização mundial, objetivando zelar pela paz e bem comum dos seres humanos. Essa entidade é a Organização das Nações Unidas, mais conhecida por ONU. A ONU nasceu em 1945 e 3 anos depois elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento possui 30 artigos que visam garantir a liberdade e o direito à vida a todas as pessoas sem distinção. Dessa forma, a finalidade é conter as guerras e reforçar a fraternidade. Como são os direitos humanos no Brasil? Em território brasileiro, os direitos humanos estão garantidos na Constituição de 1988. Esse documento ficou conhecido como a Constituição Cidadã, sendo criado após o período da ditadura militar, que iniciou em 1964 e finalizou em 1985, onde diversos direitos foram violados, ou seja, não foram respeitados. Note que o Brasil é um dos países onde o descumprimento dos direitos humanos atinge patamares altíssimos. Podemos citar a população negra, periférica e indígena como alvos de constantes ameaças e extermínios no país, assim como
militantes, camponeses e do setor agrário, para uma sociedade na qual os direitos humanos são, de fato, respeitados, são necessárias muitas mudanças, a começar pela garantia de educação, a diminuição da desigualdade social e outros elementos. Falamos tanto de direitos humanos, né? Vamos enfatizar um pouco mais essa temática. Direitos humanos são os direitos que todos os indivíduos possuem, pelo simples fato de seres humanos. Os direitos humanos são baseados no respeito à individualidade e à liberdade, independente da condição social, da cor, do gênero ou religião da pessoa. A noção de um direito universal está presente desde a antiguidade, mas foi a Revolução Francesa que este princípio foi posto em prática. Os direitos humanos servem para garantir que toda pessoa humana terá sua vida e suas escolhas respeitadas. Igualmente, assegurada um tratamento igualitário para todos os seres humanos. Estes princípios de igualdade foram expressos em 30 artigos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançados em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Os direitos humanos são o reconhecimento que toda pessoa é livre para fazer suas escolhas. Desta forma, garantem que um ser humano possa eleger sua religião, ideologia, local de residência, sem a interferência de poder maior ou da própria sociedade. O reconhecimento universal da igualdade, contudo, nem sempre foi entendido assim. Nas sociedades escravistas, as pessoas escravizadas eram vistas como mercadorias e inferiores àqueles que eram livres. Mesmo hoje, não são todas as nações que garantem a igualdade de direitos aos cidadãos. Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui um total de 30 artigos, mas hoje nós iremos conhecer apenas 5 deles. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de cor, raça, sexo, língua, religião, opinião, política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela autônoma ou sujeito a alguma limitação de soberania. Artigo 3. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou em servidão. A escravatura é o comércio de escravos sob qualquer forma são proibidos. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem à punição ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Vamos começar com algumas definições básicas de direitos humanos. Humano é um substantivo, certo? Humano é um membro da espécie Homo sapiens, um homem, mulher ou criança, é uma pessoa. Direitos também é um substantivo. Direitos são coisas,
em que você tem direito ou lhe são permitidas, liberdades que são garantidas. Portanto, o conceito direitos humanos é um substantivo. Os direitos que você tem simplesmente por ser humano. Os substantivos, lembrando, pode ser masculino ou feminino e podem aparecer em determinadas situações, em determinados contextos da sua realidade. Se perguntar às pessoas na rua o que são direitos humanos, você obteria muitas respostas diferentes. Eles diriam direitos que conhecem, mas muito poucas pessoas sabem todos os seus direitos. Conforme abordado nas definições acima, um direito é um tipo de liberdade. É algo que você tem, de fato, direito de ser um ser humano. Os direitos humanos são baseados no princípio de respeito ao indivíduo. Sua premissa fundamental é que cada indivíduo é um ser moral e racional, que merece ser tratado com dignidade. Eles são chamados de direitos humanos, porque são universais. Enquanto nações ou grupos restritos se beneficiam de direitos específicos, que se aplicam somente a eles. Os direitos humanos são merecidos por todos. Não importa quem seja ou onde more, simplesmente porque estão vivos. Vamos para o nosso desafio. Falamos bastante do tema direitos humanos, mas para você, o que são direitos humanos? Você pode trazer essa resposta através de um vídeo que você vai criar na sua casa e enviar para seu professor. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.